Olá, torcida tricolor. Ontem, infelizmente, nós tivemos um jogo que há muito tempo a gente não tem visto no Esporte Clube Bahia. O Bahia entrou ontem completamente desligado do jogo, tomou um banho do Santos, com jogadores ágeis. O Santos dominou completamente o time do Bahia, e o que se viu foi um Bahia perdido em campo, com o esquema tático que o técnico arrumou para o jogo de ontem, que não deu certo. Ele mexeu muito no time, colocou jogadores que não estavam participando desse esquema tático anterior, que tinha o Jacaré, o Matheus Bahia, o Caule no meio. Ele tirou 5 ou 6 mudanças que parece que ele fez, botou Chaves, botou Cicinho, botou o Vitor Hugo, tirou Caule e botou o meio de campo com Acevedo e Tassiano, que para mim Tassiano foi o melhor jogador em campo. Foi o melhor jogador em campo. E o Bahia ficou sem armação. Colocou o Biel no meio ali, entre o centroavante, que é fraco, que não tem condição de ser titular do Bahia, um jovem ainda, que não conseguiu até agora, a não ser 2 gols que fez contra o Volta Redonda, não conseguiu mostrar o seu potencial, e o Bahia ficou sem forças para reagir. Tivemos até algumas oportunidades de gol e não aproveitamos. O Santos teve, por falhas da defesa, e terminou ganhando o jogo facilmente por 3-0, e não percebi também muita diferença Santos e Bahia, mas o Santos jogou com vontade e o Bahia estava completamente perdido. Eu ouvi a entrevista do técnico e ele diz que o Bahia jogou mal, ele tem razão, mas ele tira a responsabilidade e coloca em cima dos jogadores, que eu acho que não deveria ser feito publicamente. Ele errou em falar isso publicamente. Segundo o senhor Renato Paiva, quando o time joga com quase 10 jogadores jogando mal, quase 10 jogadores, só para mim jogou bem o goleiro e o Tassiano, a culpa é sua. Você não pode colocar o Vitor Hugo para jogar no jogo daquele de ontem, sem o rapaz ter pelo menos entrado em algumas partidas 10, 15 minutos para pegar ritmo de jogo. Você sabe muito bem, sabe mais do que muita gente, mais do que eu inclusive, que um jogador, quando fica muito tempo sem jogar, ele perde noção de espaço. Ele perde a concentração, como ele deve fazer naquele local que ele está. E ele terminou criando problema para David Duarte e para Canu. Por que ele criou esse problema? Porque ele estava fora de forma. Ele estava fora do esquema tático do jogo. Ele nunca jogou no esquadrão e o senhor colocou ele lá. O senhor poderia fazer poucas mudanças e, quem sabe, no segundo tempo mudar como o senhor entrou no primeiro tempo. O senhor conseguiria, no início, segurar o ímpeto do Santos e poderia, no segundo tempo, ter uma resposta melhor. Mas o senhor não, o senhor fez mudanças que não deram certo e reconheça isso. Reconheça isso. Eu acho que o senhor é um técnico fraco. Eu acho que o senhor é um técnico, não é para um time profissional que tem que ter resultados imediatos. Ah, tudo bem, mas se for para resultado daqui a 2 anos, 3 anos, o senhor pode ser até um bom técnico. Tenho conhecimento que o senhor é técnico de formação de jogadores, o senhor pode ser até um bom técnico. Mas para mim, pessoal, o senhor é muito inteligente, fala bem, se explica bem, mas não convence. Não convence. Com todo o respeito que eu tenho pela sua pessoa, não estamos falando do senhor Renato Paiva, homem, cidadão, estamos falando do senhor Renato Paiva, técnico de futebol. Eu, no lugar do senhor, já tinha ido embora. Eu já tinha ido embora. Eu já tinha ido embora porque, olhe o que é que o senhor conseguiu fazer no Bahia até hoje. Ganhar um campeonato baiano com as calças na mão, senhor Renato Paiva. O Bahia ganhou o campeonato baiano passando sufoco. Sufoco.
O Bahia tomou 2 goleadas históricas e ontem não tomou outra, uma goleada maior, porque o time do Santos, quando botou 2-0, deu uma quebrada no ímpeto e no terceiro gol aí parou de jogar. Só ficou jogando com aqueles jogadores novos e rápidos. Agora me diga uma coisa, o senhor é professor de futebol, o senhor é técnico de futebol, tem suas conquistas fora do Brasil. Como é que o senhor insiste em Cicinho? O cidadão tem 34 anos, completamente fora de forma. Ele não, com quanto tempo o senhor Cicinho está no Bahia, não consegue jogar uma partida bem. Não consegue jogar uma partida bem. O outro é Chaves, que eu acho até que será um bom jogador. Mas ele está jogando errado. Ele não pode jogar marcando, ele não sabe marcar. Seu Renato Paiva, ele não sabe marcar. Ele perde muita bola, ele não tromba direito, ele não consegue disputar com qualquer jogador, que ele perde todas as bolas. Infelizmente, o Bahia ontem jogou uma partida horrível, nos mais de 70 passes errados, errou tudo que jogou. O Caule perdeu um gol de ele e o goleiro. E aí o senhor diz que a culpa foi dos jogadores. A culpa foi sua. A culpa foi sua pelas mudanças que você fez indevida, na minha concepção. Posso estar errado, mas na minha concepção, como torcedor. Eu espero que o senhor aumente a autoestima dos jogadores para sábado, fazer um belo jogo contra o Flamengo e apagar esse jogo de ontem, que para o Brasil inteiro, a imagem que o Bahia passou foi horrível, de um time horrível. Campeonato Brasileiro, seu Roberto Paiva, é difícil. O senhor nunca enfrentou um. Não queira ficar muito atrás, porque para recuperar vai ser difícil. Os times grandes, ricos, milionários, têm que começar a ficar perto, na frente da tabela. E o Bahia hoje é um desses times ricos. Grande sempre foi. Bicampeão brasileiro, primeiro time que disputou Libertadores no Brasil, sempre foi um time grande. Não queira jogar o nome do Bahia na lama. Eu espero que o senhor entenda essa derrota ontem como uma lição e que o senhor não possa mais fazer o Bahia de laboratório diante de um jogo na casa do adversário com o Santos. Torcida Tricolor, um grande abraço. Domingo estaremos na Fonte Nova. Vamos encher a Fonte Nova para dar força ao time do Bahia, para que a gente possa ganhar essa partida contra o Flamengo. Até lá e uma nova oportunidade, estaremos aqui conversando com vocês.